E esta é a segunda parte de nossa mega revisão para a prova da SpaceX. Se você não assistiu a primeira parte ainda, clique no card que aparece aqui em cima e assista, não perca essa oportunidade. Neste vídeo eu continuo respondendo a diversas perguntas feitas pelos meus alunos. E olha só, esse conteúdo é um conteúdo que até então era fechado e agora passa a ser um conteúdo que eu estou distribuindo para você gratuitamente. É um conteúdo de um curso pago que agora eu estou disponibilizando para você. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, deixa aí o seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e você também, acionando o sininho, poderá receber as atualizações a cada vez que eu postar um vídeo aqui no canal. E vamos parar de conversa e vamos à nossa aula. Vamos lá. Tudo bem. Ô, professor, Oi. qual que era aquele bizu que você falava que era tipo fica na cabeça, só que eu não lembro o que é. Isso aí são os casos, são as regras para usar a ênclise em português. Você usa a ênclise quando o verbo for, quando a situação for in, um. O que é esse in aqui? Início de frase. Nunca vou usar a ênclise começando a frase. O que é esse in aqui? Verbo no infinitivo. Infinitivo pessoal. O verbo está no infinitivo, se bem que infinitivo pode ser próprio ou ênclise, tá? Infinitivo. O que é esse in aqui? Com M? O imperativo. Verbo no imperativo, ênclise. O que é esse um? Verbo no gerúndio. Exceto quando precedido de em. Em se tratando, em se falando, em se dizendo. Beleza? Macete para ênclise. Professor, Oi. nesse exemplo 1 aí, do entregaram-lhe a carteira, se eu trocar o objeto direto por um objeto indireto, eu não poderia mais usar o lhe, certo? Entregaram-lhe a carteira, trocar o quê? Se eu trocar esse objeto direto por um objeto indireto, eu não poderia mais usar o lhe, certo? Teria que usar o. Não, você está confundindo. Isso aí que você está falando é uma regência muito específica do verbo informar e seus comparsas. Informar, notificar, avisar, comunicar, proibir, prevenir, certificar e cientificar. Esses 8 verbos é que vão seguir isso aí. Esse aqui, ó. Isso é regência verbal. Não vai acontecer com entregar, não. Só acontece com informar. É assim, mais ou menos não. É assim, olha. O verbo informar é informei-lhe de que tudo era normal, sei lá. Era legal. A frase está certa? Está correta? Não. Se você usou aqui, com esse verbo, o pronome lhe, que é o objeto indireto, a sua oração não pode ter preposição. É informei-lhe que. Agora, se você utilizar informei-o, aí você precisa usar o de. Informei-o de que tudo era legal. Então, informei-lhe que ou informei-o de que. Porque agora esse objeto aqui, a pessoa é direto. Então, funciona assim. Se P é igual a OD, então C é igual a OI. E se P é igual a OI, então C é igual a OD. O que é isso aqui? Regência do verbo informar e seus comparsas. O que é P? P é pessoa. O que é C? C é coisa. Então, aqui, ó, informei-lhe. Não é pessoa? Pessoa, lhe é pessoa. O que é isso aqui? Objeto indireto. A coisa, se a pessoa é indireto, a coisa tem que ser direta, olha. Então não pode ter preposição. Agora aqui, informei-o. A pessoa é direto, a coisa tem que ter preposição, tem que ser objeto indireto. Mas isso é específico para os verbos. Repito, informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir, proibir. Oi, fala, Vitor. Professor, diferenciar a função do muito quando ele tiver sendo advérbio, pronome. Eu tenho dúvida nisso aí. Isso aí é questão. Aí é aquele lance que a gente tem que fazer, olha. Que lance?
o lance de fazer a Questão troca ali de específica? gênero e número, Ah, tá. tá? Josefa come muito no jantar. Josefa come muito doce no jantar. Nós temos aqui a palavra muito e temos muito aqui. Como diferenciar? Tem diferença? Tem diferença. E a diferença passa pela pergunta que você faz. Está ligado a quê? Então, esse muito aqui, a gente percebe que está ligado ao verbo comer. Se está ligado a comer, o que vai ser? Um advérbio. Ou um adjunto adverbial, e não varia. Como é que eu percebo que não varia? Troca Josefa por Josefa e Catarina. Josefa e Catarina comem muito no jantar. Percebeu? Então, eu mudei aqui o substantivo aqui, não adiantou nada, porque está ligado ao verbo. O que se liga ao verbo é o advérbio. Ou se modificar o verbo é advérbio. Se complementar é o objeto, né? Direto, indireto e complemento. Agora aqui, olha. Josefa come muito doce no jantar. Se nós trocarmos a palavra doce aqui pelo plural, doces, como é que fica aqui o pronome aqui? Josefa come muitos doces. Se você trocar doce por pizza, Josefa come muita pizza. Perceberam que esse muito aqui está ligado a isso aqui? Quando você mexe, ele também mexe? Ele varia? Se ele está se flexionando, ele não é mais advérbio. O que ele vai ser? Ele agora é chamado de pronome indefinido. Ok, meu povo? Compreenderam isso aí? Então, muito pode ser pronome indefinido e o muito pode ser um advérbio. A mesma coisa acontece com mais, com bastante, tá? Oi, Pedro. O que eu ia perguntar é, tipo, sobre pronome definido, eu posso substituir quando eu tô com dúvida com bastante? Bastante? Trocar por bastante? É. Então, até confundi, minha dúvida era bastante, porque tem aqueles bizu de trocar por é o suficiente e tal. Tá. Isso aí mesmo. É o contrário, ô Pedro. Quando você tiver o bastante, você troca por muito, não o contrário. Se o muito variar, é porque o bastante também varia. Tá, E aí ele vai ser um pronome, ou vai ser um adjetivo. entendi. Se o muito não variar, quando tiver bastante, aí esse bastante é um advérbio. Vamos lá, então. Professor, esse bastante, no caso, no Josefa ali, por exemplo, Josefa e Cláudia comem bastante no jantar? Ainda é bastante, não varia? Não varia. Ah, Troca por muito aí. Comem muito no jantar. aham. Esse é o macete. Toda vez que aparecer um bastante na sua frente, troca por muito. Se o muito variar, esse bastante varia. Se o muito não variar, então esse bastante também fica invariável. Saquei. Tá? Vamos ver então o emprego do bastante aqui, gente. Frase 1, frase 2 e frase 3. Vamos dizer que havia mantimentos na despensa. E aqui, que havia mantimentos na despensa. E aqui, que as crianças estavam agitadas. Então, isso aqui é agitadas, viu? Eu quero preencher cada lacuna aqui com a palavra bastante. O que vai acontecer? Troca por muito primeiro. Aqui eu vou dizer que havia muito mantimentos ou que havia muitos mantimentos? Muitos. O muito não varia aqui? Então, o bastante aqui
ele precisa variar. Dessa forma, olha. Havia bastantes mantimentos na despensa. Bastantes mantimentos. Muitos mantimentos. Aqui, havia mantimentos muitos, suficientes, né? Então, eu vou dizer também a mesma coisa. Bastantes. Ah, professor, então o bastante da frase 1 é igual a bastante da frase 2, certo? Errado. Eles são semelhantes quanto à concordância. Vamos para o plural. Mas eles são diferentes quanto à função e quanto ao significado da frase. Aqui na frase 1, quantos mantimentos nós temos na despensa? Não sei, mas tem muito, grande quantidade, grande quantidade. Mas quanto que é? 20 quilos? 20 mil quilos? 300 quilos? Não sei, tem bastante. Então, quando isso acontecer, e isso, pessoal, macete, ó, é o bastante anteposto ao nome, tá? Quando o bastante estiver antes do substantivo, ele é um pronome indefinido. Quantos mantimentos temos? Não sei quanto, é indefinido, indeterminado. Agora, havia mantimentos bastantes na dispensa, aqui a coisa muda. Bastante aqui não é igual aqui. Aqui é grande quantidade? Não necessariamente. Aqui equivale a suficiente. Mantimentos que bastavam, ou que bastam. Havia mantimentos que bastavam. Note, se eu trocar por que bastavam, esse que bastava não vai ser uma oração subordinada adjetiva? Isso mostra o quê? Que esse bastantes aqui não é mais pronome indefinido. Também não é advérbio, está variando. O que ele é? Ele é um adjetivo, porque ele equivale a suficientes. Professor, tem alguma coisa a ver o fato dele estar posposto ao substantivo? Tudo. Ele posposto equivale a suficiente, logo é um adjetivo. Ele anteposto, ele é uma indefinição, logo é um pronome indefinido. É assim que funciona. Oi, alguém falou alguma coisa aí? Perguntou alguma coisa? Não? E a última aqui. Agora a gente chega ao advérbio, ó, não vai variar. As crianças estavam o quê? Muito agitadas. Ó, tudo plural, olha. As crianças estavam muito agitadas. Então, o bastante aqui também não varia. Estavam bastante agitadas. E esse bastante, o que vai ser? Ele é um advérbio. Advérbio de quê? De intensidade. É isso que você perguntou? Ou... Acho que foi o Pedro, o Vitor, né? Pedro, Vitor, não sei. Foi. E aí, gauchada? Como é que tá aí? Todo mundo tranquilo? Estamos a 1h30 aqui de pau dentro direto, hein? Pau dentro sem tirar, hein? Tá sinistro. Ai, assim que é bom. Não é à toa que é o Vitor Manja, né? E aí, meu povo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pô, não tem menina aqui não, tem? Não. Beleza. Ainda não. 5h30 ainda. Pessoas, e aí? Qual é a dúvida de vocês em relação a isso que nós comentamos aqui? Eu acho que assim, a gente deu um simulado, a gente tem um direcionamento, mas eu acho que assim rende bem, né? A gente vai em cima da dúvida de vocês. De repente, vai simulado, não é dúvida, vai resolver um texto lá que não vai adiantar grande coisa, e não cumpre o objetivo. Assim a gente cumpre o objetivo. E ainda temos o texto para a gente trabalhar lá. Essa prova não, vamos ver se a gente consegue trabalhar uma parte dela, pelo menos, para depois a gente passar aí, nem que a gente termine na próxima aula, entendeu? Mas já adianta um tanto lá. Vamos lá, então? Bora. Podemos passar para a prova agora? Tudo bem? Todo mundo tirou dúvidas aí com relação a aspectos diversos? Então, vamos à prova, Gaucha. Aí. Tudo prontinho aqui já. Então, tá. E aí a gente vai utilizar aqui a enquete. Construir mais uma enquete aqui. Iniciar uma enquete. Acho que está aqui. Não, não está. Então, vou colocar aqui Marque. Aqui, letra A. B. C. D. E E. Lancei aí, calma aí, vamos ver aqui então. Temos um texto
Vocês já leram esse texto, eu não vou gastar o tempo de vocês aqui relendo o texto, então vamos diretamente aqui ao que interessa para a gente. Tá lá. Pela leitura do texto, compreende-se que... O que vocês marcaram como gabarito aí? Bora? Oito votos por enquanto, são 8 mesmo, né? Não, são 10. Cadê? Cadê? Outros dois? 9 votos. Beleza, tem um zumbizão aí. Alguém que não... Opa, apareceu o 10º voto. Vamos lá, então. Mostrando para vocês aqui, a maioria marcou a letra E, e é a letra E mesmo o gabarito, tá? A letra E é gabarito aqui. Cadê? Letra E, gabarito. Marquei aqui. Ó. Vamos lá, gente, olha só. A chave da coisa aqui está no enunciado. Pela leitura do texto, compreende-se que, quando ele tem um enunciado dessa forma, o que ele quer de você? Ele quer a ideia central do texto. Ele quer que você ache aquilo que é o principal do comentário. Aí alguém marcou aqui a letra B. A obesidade infantil era vista como problema. O texto tem como centro, o texto tem como ideia central a obesidade infantil? Não. A letra C, os dois marcaram. O texto tem como a ideia central a descoberta de células troncos e tal, ou é só um exemplo da coisa? É só um exemplo. Qual é a ideia central? A ideia central são as novidades no geral. E que mesmo tendo novidades, o ser humano continuará desejando as mesmas coisas. Então ela fala aqui, olha, é da Lia Luft que tem isso aqui, né? É Lia Luft, viúva do Celso Pedro Luft, viu? Grande gramático. Como seremos amanhã? Aí estamos abertos à novidade, está vivo. Fechar-se a elas é morrer estando vivo. Gente, por que eu estou lendo a introdução aqui? Ó? Quem sabe nos mataremos menos, drogas, não creio em igualdade, mas talvez até menos guerra, porque seremos menos violentos. Aí continua aqui no final, aqui, olha. Seremos uns robôs cinzentos e sem graça. Tá? Mas ele fala aqui, olha. Todos vão continuar querendo mais ou menos o mesmo. Quando se pede, gente, uma ideia central, ele não fala ideia central aqui diretamente, tem um macete muito bacana para isso. Toda vez que vocês perceberem que ele quer a compreensão total do texto, ele quer a leitura geral do texto, ou seja, ele quer a ideia central do texto, você vai buscar isso em 2 momentos. Quais são? Na introdução e na conclusão. O que a introdução fala aqui? Estar aberto às novidades. Ok? Equilíbrio sobre ser avançado. Então, o texto, ele inicia falando sobre a abertura às novidades, às inovações. E ele termina como? Ele termina aqui falando sobre essas novidades, mas, ao mesmo tempo, falando que todo mundo quer a mesma coisa, afeto e presença. Aí você junta as duas coisas e você chega à letra E. Por mais que surjam novidades, o ser humano continuará. É o que está escrito na introdução e na conclusão. Então, a letra E aqui é a única possível. A letra C é só um exemplo que ela dá. A letra B é outro exemplo. A A também, a D também. São ideias secundárias que juntas vão sustentar a ideia central, que está onde? Na introdução e na conclusão. Compreenderam essa dica aí? Beleza? Vamos adiante, então. Ficar te amassando barro, não. Questão 2. Então, vou finalizar essa enquete aqui. Finalizei a enquete, excluir. E vamos colocar aqui uma nova enquete. É bem rapidão, viu? 2, aí está aqui. A, B, C, D, E. Pronto, lancei. Bom, se no trecho hoje andam incrivelmente rápidas, atingindo usos e costumes, ciência e tecnologia, com reflexos nas mais sofisticadas, nas menores coisas com que lidamos. Notem que o verbo lidar aqui é verbo transitivo e indireto, por isso que tem esse com aqui. Todo mundo percebeu isso? Digamos que troca esse verbo aqui, lidar, pelo verbo
confiar. E nas menores coisas, confiamos. Como é que fica isso aqui, então? Quem confia não confia em? Aí fica nas menores coisas em que confiamos. Troca por desconfiar. E nas menores coisas de que desconfiamos. Então, essa preposição aqui aparece em função do verbo ou nome que está após o que. Beleza? Isso é regência também. Vamos lá, então. O que ele quer? Ele quer trocar pelo verbo conversar. É isso? Então, se no trecho tal, for trocado o verbo lidar pelo verbo conversar, também será necessário trocar as palavras destacadas por? E aí? Quem conversa, conversa? Sobre algo? Sobre algo ou conversa acerca de algo? Vamos conversar acerca do cenário atual do Brasil. Ou vamos conversar sobre o cenário atual. Conversar do cenário? Não. Conversar cujo? Não. Conversar em? Conversar pelo? Não. Conversar, né? Cadê aqui? Coisas. Aqui o quê? De que conversa? De que não dá. Com que conversamos, ou com as quais conversamos, ou sobre as quais conversamos. Qual que fecha aqui? Sobre as quais, letra C. Isso é uma questão muito comum, que envolve preposição, emprego do pronome e regência verbal. São 3 assuntos aí. Pronomes, preposições e regências. Por ser um assunto muito abrangente, ele é cobrado nas PSECs aí. O professor já mata 3 coisas aqui, 3 assuntos cobrados numa questão só. Compreenderam aqui, gente? Vitor, entendeu aí, Vitor? Pedro, beleza? Demais aí, todo mundo aí, entendeu? Samuel? Beleza. Vamos embora. Olha o bigode aí. O bigode tá aí, né? É o Felipe Céspedes, né? Ei, bigodão, hein? Quietinho aí. Perguntou pouco. Em uma das opções a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Identifique. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá. A enquete aqui, nem falei da enquete, né? Mas a enquete aqui, ó, todo mundo acertou, tá, gente? Só houve aí um que marcou a letra A, hein? Cuidado. De que não. O de que, quem marcou a letra A? De repente você, não sei quem foi, tá? Confundiu com o verbo falar. Falar pode. Você fala de política, fala sobre política ou fala acerca de política. Conversar, não. Você conversa acerca de ou sobre. Conversar de não se usa em português culto. Tá? O falar, sim. De repente você confundiu isso aí. Você que marcou. Gente, questão 3. Em uma das opções a seguir, então, é sujeito. Vamos colocar aqui, então, a enquete. Vamos lá. Iniciando a enquete. Vou colocar aqui. 3. Opção 1, letra A. B. C. D. E letra E. Lancei a enquete da questão 3. Dez votos. Rapidão, pessoal aí, hein? Muito bom. Aí, ó. Quase tem engole barriga aqui. 10 votos. Então, tivemos aí 2 votos na letra A e 8 na letra B. De vez em quando nos pegamos dizendo. De vez em quando nos pegamos dizendo. Sempre me fascinaram as mudanças. Talvez haja menos guerras. Seremos uns robôs cinzentos e sem graça. Fechar-se a elas é morrer estando vivo. Bom, quando você bate o olho numa questão como essa pedindo sujeito, gente, eu tenho que observar a ideia da concordância. Melhor coisa. E mais uma coisa muito importante. Qual é a alternativa aqui que a gente elimina de cara? Que não pode ser. Qual é? C. De cara? A C ajuda se você souber o verbo aqui, haver, muito bom, percebeu isso? Mas de cara é esse aqui, olha.
O núcleo do sujeito nunca será preposicionado. Anotem isso. Se você olhou um termo, você achou que ele é o sujeito, aí você olhou para ele de novo e tem uma preposição, professor, isso aqui não pode ser artigo, não? Como é que eu sei que esse a elas não é artigo, gente? Primeiro, o artigo só se liga a substantivo. Isso aqui é pronome. Segundo, troca elas por eles. Não vai dar fechar-se ou eles. É fechar-se a eles, esse a invariável. O que é invariável em português? A preposição. A preposição é invariável. Ok, meu povo? Tranquilo aí? Então, esse de cara aqui. A outra que a gente tem que eliminar de cara aqui, gente, ele falou realmente também, viu? Esse haja aqui. Cara, apareceu o verbo haver com o sentido de existir, acontecer, ocorrer, não há sujeito. Guerras aqui é objeto direto, tá? Ele pega objeto direto. O sujeito aqui é o quê? Inexistente, também chamado de oração sem sujeito. É a norma, é a regra, é a lei. Falei grego para alguém aí? Beleza? Então, se o termo aqui é um termo que tem o verbo haver, o verbo fazer indicando passado, essa oração tem esse termo, né? Essa palavra, né? O verbo ser ou estar indicando o quê? Tempo, né? Ou variação climática. Isso é verbo impessoal. Isso é verbo impessoal, sujeito inexistente. E aqui, gente, seremos uns robôs. O sujeito qual é? Nós seremos. Uns robôs, o que é? O predicativo do sujeito. Acho que é predicativo do sujeito. Aí, ficamos entre A e B. Sempre nos pegamos, gente. O nós é um pronome oblíquo. Pronome oblíquo não pode ser sujeito, exceto quando antecedido de verbos causativos e sensitivos. Lembra o que é isso ou não? Não, né? Vamos colocar aqui em cima, então. Tá nesse cantinho aqui, olha. Quando o verbo for chamado verbo causativos, ou sensitivos, aí os pronomes me, te, nos, vos, lhe não, hein? Me, te, nos, vos podem ser sujeito. Quais são os verbos causativos? Opa. Mandar, deixar e fazer. E os sensitivos? Sentir, ver e ouvir. Então, um exemplo aqui. Eu digo, mandei-o sair. Esse o aqui, gauchada, não é objeto direto. O objeto direto é a oração inteira. Que tu vai chamar de quê? Fala, Vitor. Por que cheirar não é sensitivo? Pode ser também. É que a gente não usa, né? A gente não usa esse cheirar, mas assim, os sinônimos aqui. Você pode pegar o verbo ver ou o verbo olhar, o ouvir ou escutar. Você vai dizer, por exemplo, cheirei o... Cara, até poderia, mas se você conseguir montar uma frase que tem essa estrutura aqui. Não me recordo uma frase agora assim que é possível. É possível. Agora, o ver, o olhar, o vislumbrar, o ouvir, o escutar. São verbos que são sinônimos aqui e cabem também. É que esses são os tradicionais. Beleza? Aí, o que esse o sair aqui, gente? Isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, o quê? Reduzida de infinitivo. E o que esse o aqui? Esse o é o sujeito. Professor, pensei que o sujeito fosse eu. Cara, eu é sujeito de mandei. E o é sujeito de sair. São dois verbos. Eu mandei ele sair. Só que mandei ele sair é coloquial. Você vai dizer mandei-o sair. Aí mandei é verbo transitivo direto, cujo objeto direto é a oração inteira. A oração é objetiva direta. Então, esse nós aqui,
Para ser sujeito, por exemplo, mandaram-nos sair. Aí esse nos é sujeito. Mandaram-vos sair, deixaram-nos sair, viram-nos sair, ouviram-nos sair. Esse nos é sujeito. Agora, cadê o ouvir? Cadê o ver, o mandar, deixar, antes desse nos aqui? Não dá. De vez em quando, nos pegamos. Nós nos pegamos. O sujeito aqui é oculto, nós. E esse nos, o que é? É um pronome reflexivo. Nós pegamos a nós mesmos dizendo alguma coisa. Quando equivale a si mesmo, a nós mesmos, a mim mesmo, isso é o quê? Objeto direto reflexivo. Então, esse nos aqui é um objeto direto reflexivo. E o sujeito é o quê? Sujeito oculto. Então, nós, oculto, nos pegamos. Nós pegamos a nós mesmos dizendo alguma coisa. E o sujeito, portanto, é a letra A aqui. Letra B aqui, as mudanças. Como é que eu sei isso aqui? Troca. Gente, é o conceito. O que é sujeito? Sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. Ou seja, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Coloca as mudanças aqui no singular. A mudança. E lê a frase, vai. Sempre me fascinaram a mudança. Dá? Não. Sempre me fascinou a mudança. Ou seja, a mudança sempre me fascinou. As mudanças sempre me fascinaram. Mudança no singular, verbo no singular. Mudança no plural, verbo no plural. O que é mudança, então? Mudança é o sujeito. Portanto, a letra B é o gabarito. Entenderam a explicação? Oi. Só para escrever aqui no caderno, como é que é mesmo? Tipo, quando o pronome oblíquo só vai ser sujeito, se tiver ligado a causativo e sensitivo? O pronome oblíquo átono só pode desempenhar a função de sujeito, os pronomes me, te, se, nos, vos e o, a, os, as, no, na, nos, nas, e lo, lá, los, las, eles só podem desempenhar a função sintática de sujeito se eles estiverem antecedidos na oração anterior por um verbo causativo ou sensitivo. Antecedido. Professor, Oi. já que a gente está no assunto aqui de sujeito, só pode falar por que nessa frase que eu vou mandar aqui não é oracional, sujeito oracional? Vamos lá. Isso aqui, né? Isso. O por fazer é só com Deus. Ponto. Beleza. Vamos lá, então. A coisa funciona assim. E isso aqui pouca gente explica dessa forma, hein? Vai dizer, vai sair pela tangente e tal. Olha só. Amar e odiar, verbo fazer parte da vida. Eu quero colocar o verbo fazer no presente aqui. O que vai acontecer? Eu vou dizer que amar e odiar. Vou explicar isso aqui para a gente poder chegar aqui, tá? Segura aqui. Amar e odiar faz parte da vida ou amar e odiar fazem parte da vida? Amar e odiar faz. Por quê? Porque toda vez que houver sujeito oracional, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Amar é oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Odiar é oração subordinada, substantiva, subjetiva, também reduzida de infinitivo. Isso aqui junto são duas orações subordinadas, substantivas, subjetivas, reduzidas de infinitivo, coordenadas, sindéticas, aditivas entre si. É o nome da criança. Mas o fato é que isso aqui é uma oração subjetiva. E se a oração subjetiva não tem jeito, o verbo fica na terceira do singular. Isso é concordância verbal. Beleza aí? Entendeu? Eu vou mudar a minha escrita aqui agora. Eu vou dizer diferente. Não vou mais dizer amar e odiar. Eu vou dizer o amar e o
odiar. E agora eu quero que você complete isso aqui, bichão. Parte da vida. Ou amar e ou odiar o quê? Ah, bichão. Fazem parte da vida. Porque isso aqui deixou de ser uma oração subordinada. E agora isso aqui é um termo substantivado. O artigo tem esse poder. Aqui você agora tem um sujeito composto. Aqui é sujeito composto. O amar e odiar. Aqui não. Aqui é um sujeito oracional. Composto é, mas o verbo fica no terceiro do singular. A mesma coisa aqui, ó. O por fazer é. Esse por fazer aqui não é considerado oracional, devido a esse artigo. Então, você considera isso aqui um sujeito simples. Compreendeu ou não? Caraca, professor, entendi. É a lógica da coisa, né? Para você entender essa lógica aqui, eu tive que passar por essa brincadeira aqui, ó. O artigo tem esse poder de transformar isso aqui de uma oração em um termo simples. Ou composto, que não seja oracional. Por isso que é. Fechou? Voltemos lá, então? Voltemos, então, à nossa... Questão 4, podemos? Matamos a questão 3? Então, vamos lá à nova enquete, né? Deixa eu ver aqui, cadê a enquete aqui? Enquete, beleza. Finalizar a enquete. Fechou aqui. Vou construir uma nova enquete. Semana que vem vou deixar todas as enquetes prontas já. Vamos ter que fazer uma por uma, assim. Não, copiei aqui, não pode. Delete, então agora é 4. Marque. Letra A, B, C, D, E. E lancei a enquete. Então vai. Em Às vezes retorno à caverna, a autora faz uso de uma figura de linguagem. Opa, saímos um pouquinho da gramática em si, olha. Passeando, olha. Um pouquinho de literatura, de estilística, né? Em Às vezes retorno à caverna, a autora faz uso de uma figura de linguagem. Que figura de linguagem é essa? Vamos lembrar o que é cada uma aqui, gente? Isso cai nesse percebe, você sabe disso. Hipérbole, antítese, metáfora. Aqui estão as principais figuras de linguagem. Fala, Felipeto. Se puder depois dar uma explicadinha também sobre metonímia. Não, eu vou passar uma por uma. Ah, tá. É verdade, não tem metonímia aqui, não. também é importante. Tá. Vou passar uma por uma aqui, incluo a metonímia. E se tiver mais alguma que eu lembrar aqui que é importante, eu incluo também. Vamos lá, então. O que é hipérbole, gente? A hipérbole não deve ser confundida com hipérbato. Hipérbato é inversão da frase, tá? Inverteu ali, porque a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Fugiu a ordem direta, né? Saiu da ordem direta, colocou o complemento antecipado, o advérbio, a ordem é inversa, é um tipo de inversão. A gente vai chamar a inversão branda de anástrofe, a inversão sinistra de síntese. E a inversão mais comum, mais mediana, a mais comum em português, é o hipérbato, beleza? E a hipérbole não, a hipérbole é o exagero de expressão, é o exagero da fala. Então, quando você diz, chorei 1000 lágrimas, quase morri de tanto rir, isso é hiperbólico. Na Carta do Descobrimento, é comum dizer que Pero Vaz de Caminha utiliza termos hiperbólicos, quando ele usa o superlativo. Há muitíssimas árvores, grandíssimas florestas, vastíssimos espaços de matas das quantas. Então, esse superlativo é considerado hiperbólico. Isso é na literatura, tá? Importante isso. Antítese é o mesmo que oposição. Então, antítese são coisas bonito, alto, baixo, cabeludo, careca, gordo, magro, isso é coisa antitética. Então, antítese se configura. Muito empregada onde, antítese? No barroco. Então, o Gregório de Matos Guerra usa bastante antítese, o padre Antônio Vieira também ele usa muito antítese, mas não é só antítese, não. Há também as variações da antítese. Nós temos a antítese quando os termos não podem coexistir de tão contrários que são, chamamos de oxímoros. Tá? Por exemplo, Camões vai utilizar perigosas seguranças,
Quando ele diz também, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente. Contentamento é alegria, descontente é tristeza. Um contentamento descontente é uma alegria triste. Isso é tão oposto, mas tão oposto que não pode existir. Isso se choca e se esfacela. Isso é um oxímoro. Não deixa de ser antítese, mas é visto como oxímoro. O paradoxo também. As ideias opostas são antitéticas, tá? Então, antítese é oposição. Metáfora. A maioria marcou já aí? A questão 4. Então, a letra B, tivemos um voto. Se eu colocar aqui. Só um pouquinho, Felipe. A letra B temos um voto, a letra E temos um voto, a letra C, a maioria marcou, e é a letra C. Fala aí, Felipe. Professor, como que dá para diferenciar o paradoxo da antítese? O paradoxo é um tipo de antítese que se dá nas ideias. Você pode entender o paradoxo como um tipo de incoerência. Uma coisa que vai contra o senso comum. A antítese não. A antítese é uma palavra e uma outra palavra e as duas têm oposição. Feio, bonito. Isso é oposição. Isso é antítese. Agora, se eu disser, por exemplo, você está pensando... não, assim... Uma vez eu vi acho que era um seriado, coisa assim. O cara muito, muito rico, né? Ele quer cortejar a mulher lá, bonitona lá, ele manda um diamante para ela. E quando ela abre assim a caixinha do diamante, ela fica, caraca, um diamante, né? E tem um bilhete. A única coisa que está escrito no bilhete é ensine-o a brilhar. Cara, maneiro, né? Se tiver dinheiro um dia para dar um diamante para a mulher, escreva isso. Ensine-o a brilhar. O que ele está falando ali? Que a mulher, que aquela mulher, ela tem uma beleza tão estonteante que a beleza dela brilha mais do que o próprio diamante. A gente sabe que não é verdade isso. A gente sabe que o diamante tem um seu brilho, que a mulher não vai brilhar como diamante. Mas você quebrou o senso comum, não foi? Você não foi contra o senso comum? Aquela frase dele é paradoxal. Porque isso vai contrário ao senso comum. Ou então aquela frase do Botelho de Oliveira. Ele diz, o sol, o seu luzimento, a Anarda deve. Invertendo, o sol deve o seu brilho à Anarda. É como se ele dissesse, a lua não tem brilho próprio. Né? A lua reflete a luz do sol. Mas o sol também não tem brilho próprio. Porque quem brilha é a Narda, que é a mulher que ele ama, né? A musa. Quem brilha é a Narda. E o sol e esta é a segunda base dela. Aí quando você você sabe que o sol é uma estrela de brilho próprio. Aproveite bem cada parte ainda. Clique no card que aparece aqui em cima. Muito proveito de cada parte. Antes não. Feio, bonito, alto, baixo. Duas palavras que se opõem. Nesse vídeo eu ainda continuo respondendo. E se você ainda não é inscrito Professor, depois você explica a diferença de metáfora para metonímia? Se você ainda não é inscrito no canal, já vamos lá então. Pegando metáfora. O que a metáfora estabelece? Metáfora é uma comparação abreviada. Olha só, esse a metáfora estabelece um valor de semelhança. Uma relação de semelhança. É como se fosse uma comparação, e é uma comparação, só que sem o conectivo. Se eu disser que a sua irmã é uma flor, isso é metáfora. Mas se eu disser que a sua irmã é cheirosa como uma flor, eu não usei o como aí? Deixa aí o seu like, comparação agora. Assim o YouTube a sua irmã é linda como uma flor, e você também acionando o sininho. Mas ao dizer que ela é uma flor, não tem comparação nenhuma, explícita, mas tem uma comparação abreviada, camuflada, isso é metáfora. E vamos parar então, de conversa e vamos à nossa estabelece uma relação de comparação, de semelhança. A metonímia aí, não. A metonímia estabelece uma relação de substituição. É o que a gente chama em português também de contiguidade. Uma coisa passa a substituir outra. Aí existem vários tipos de metonímia. A metonímia da parte pelo todo, a metonímia do conteúdo pelo continente, da causa pelo efeito, da matéria pelo produto, do produto pelo local de produção. Por exemplo, se eu digo que eu vou fazer a barba com Gillette. 3 dessa aula. Não vou fazer a barba com Gillette, porque Gillette é a marca. Eu faço a barba com a lâmina de barbear. O que eu fiz aí? Eu troquei. Eu substituí o produto pela marca do produto. Foi ao mercado, comprou uma que boa para poder limpar a casa. Não, você não comprou que boa, você comprou água sanitária. Foi comprar uma tubaína, uma Coca-Cola. Não, você não comprou uma Coca-Cola. Você comprou um refrigerante gaseificado sabor cola, da marca Coca-Cola. Então, você usou o produto, a marca pelo produto.
Isso é metonímia. Quando você substitui, então, é isso. Aquele poema lá de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Lágrimas de Portugal, isso é metonímia. Não é Portugal que chora, são os portugueses. Então, ele troca os habitantes do país pelo próprio país. Isso é uma metonímia. Compreendeu? Uma coisa importante aí, quando a metonímia se dá numa relação entre a parte e o todo, em que não é possível destrinchar, não é possível separar essa parte do todo, tá? Por exemplo, há pessoas que não possuem um teto para morar. O teto aí, não é que ela não tem o teto, ela não tem o quê? A casa. Só que você, em vez de usar a casa, usou a parte da casa, que é o teto. Isso é uma metonímia da parte pelo todo. Quando a metonímia ocorre da parte pelo todo, ela também recebe um nome especial. Recebe o nome especial de sinédoque. Toda sinédoque é um tipo de metonímia, mas nem toda metonímia é uma sinédoque. A metonímia, sinédoque, só ocorre numa relação entre parte e todo. Compreenderam isso aí? Ok, gente? Ok, valeu, professor. Beleza, fechou então, né? Personificação. O que é personificação? Anote aí. Personificação é o mesmo que prosopopeia. Teoricamente, tem uma diferençazinha, mas ninguém cobra essa diferença, tá? Teoricamente, personificação é atribuir características animadas a seres inanimados ou características humanas a seres não humanos, tá? Se você disser lá, o que foi que a chave disse para a fechadura, vamos dar uma voltinha. A chave falou, vamos dar uma voltinha. Pô, piada bem podre, né? Mas a chave falar, vamos dar uma voltinha, isso aí é atribuir características personativas a seres que não são personificados, né? Que foram personificados, mas não são pessoas. O que é isso? Isso é uma historinha que envolve uma personificação ou uma prosopopeia. Ok? E o eufemismo, esse eu aqui, vem do grego belo, bom, tá? Caco é feio, eu é belo, bom. Eufemismo diz respeito a uma linguagem mais abrandada, uma linguagem menos forte. Ela é justamente o oposto de quê? Da hipérbole. A hipérbole exagera a linguagem, o eufemismo abranda. O fato, por exemplo, é muito usado para quê? Para a morte, muito para a morte. Então, você não vai dizer ele morreu. Você vai dizer, cara, ele veio a óbito, ele faleceu. Só de você trocar ele faleceu em vez de morreu, que é muito forte, você já usou o termo eufemístico. Já usou o eufemismo. Tá? E quando você diz que a Covid-19 enlutou diversas famílias no mundo todo. Enlutou. Isso é um eufemismo. Quer dizer, deixou de luto. Para não dizer que a Covid matou um monte de gente em todo lugar. A Covid matou, é forte. A Covid enlutou as famílias, é uma forma mais literária, mais poética de falar e de abrandar a comunicação. Você não fala para uma menina que a mãe dela morreu, uma menina de 5 anos, a mãe morreu, viu? Não. Sua mãe foi para o céu, papai do céu levou, os anjos levaram sua mamãe, virou estrelinha, qualquer coisa, você abranda a linguagem. Fala, Daniel. Esse exemplo da Covid-19, a Covid-19 seria uma metonímia também ou não? A Covid-19 não. Covid-19 é uma sigla. Ah, tá. Em que Covid significa corona, o V, vírus, Covid, né, coronavírus, disease, que é doença, né? É coronavírus disease, é isso aí. Covid, coronavírus disease 19, porque foi isolado o vírus em 1919. Não, em 2019, perdão. O coronavírus foi descoberto, se não me engano, em 1934, o vírus. Só que ele tem várias variações, né? A variação que a gente presenciou na pandemia aqui é uma variação, é o novo coronavírus que foi descoberto em 2019. Portanto, coronavírus disease 2019. Vai lá, Vitor. Professor, então o eufemismo ele vai ser mais usado para coisas negativas.
Não, para evitar as coisas negativas, né? Geralmente é para morte e para... Por exemplo, eu vou dizer, ô, Vitor, você mentiu para mim, cara. Mentir é forte. Eu vou dizer, pô, Vitor, você faltou com a verdade aqui. Faltar com a verdade é mais abrandado, entendeu? Deixou de falar a verdade, né? Ou ainda, ele é um alcoólatra, ele é um bêbado. Não, pô, ele é um dependente do etílico, né? Um etilista. Ele é um dependente químico, né? Ele é um drogado. Não, ele é um dependente químico. É um dependente de alguns, como é que é? De algumas drogas não autorizadas, não lícitas, drogas ilícitas. Tá? Então, é um drogado, não, é um cracudo, não, é um usuário de crack. Então, cracudo é forte, pesado, o usuário de crack é mais brando. Isso é eufemismo. Beleza? Gente, vamos fazer mais uma e encerramos por hoje, pode ser? E ficarão, então, de 6 em diante, de 6 a 20 para a próxima aula, que pode ser no sábado que vem, no mesmo horário. Beleza? Ou mais cedo, vai depender do que a gente vai combinar aí durante a semana. Assim que é bem facinho, gente. O elemento destacado em antibiótico significa o quê? Vou jogar aqui nossa enquete. Isso é bem fácil, né? Mas isso é para gerar discussão, tá? Lembrarmos aí de falar sobre os termos chamados da estrutura e da formação de palavras, né? Tá aí. Vamos ver se a gente vai ter aí 100% marcando corretamente. Beleza. Falei? Todo mundo acertou essa questão? Bem tranquila? Letra B. Todo mundo marcou letra B. E nós temos aqui realmente uma ideia de oposição. Qual que é a pegadinha aqui, gente? Na palavra antebraço. Antebraço. Esse ante indica o quê? Posição anterior. Tá? Então, anti é oposição, oposição a alguma coisa, é contrariedade, antimíssel, antiaéreo, né? E ante é posição anterior. O que seria repetição? Seria o re, embaixo de, sob, movimento para dentro, intro ou i, tá? Como imergir ou importar, movimento para dentro é para dentro do porto, né? E movimento para trás tem que ver a tabela, não vou lembrar agora, não. O ante é para trás, né? É um tipo, né? Anterior é uma coisa, é ante mesmo, tá? E aí, gente, isso aqui é o que chamamos de prefixos. O que são prefixos? São afixos, o prefixo e o sufixo são afixos colocados junto ao radical. Quando são colocados antes do radical, prefixo. Após o radical, sufixo. Beleza? Esses elementos todos aí são importantes lembrar, viu? Da estrutura de palavras. Falamos aqui de derivação regressiva, né? Mas temos também derivação parassintética, que é muito importante, que tem que ser diferenciada da derivação prefixal e sufixal. Todo mundo entende isso aí? Todo mundo lembra isso aí? Por exemplo, a palavra entardecer é prefixal e sufixal ou parassintética? Parassintética. Porque não dá para separar. Não existe o entarde junto e entardecer. Diferente do infelizmente, que dá para separar existe o infeliz, existe infelizmente. Então, quando eu consigo separar prefixo ou sufixo, ou um deles, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Quando eu não consigo separar, o que temos é derivação parassintética. Oi, Daniel. A PrEP, ela considera quando dá para separar só o prefixo, mas não dá o sufixo como parassíntese, né? Eu já percebi isso, cara. Eu já percebi. Isso é um problema das PSEX. Eu percebi isso. Eu ia comentar sobre isso. Né? Foi até a palavras que... Desalmado, né? Que caiu uma vez, né? Acho que foi. Eu já percebi isso aí, tá? Então, sigam esse pensamento. Mas está equivocado isso aí. Por quê? Porque não foi colocado ao mesmo tempo. A teoria diz que tem que ser colocação dos afixos de maneira simultânea e indissolúvel. E não foi simultânea ali. Você tem, por exemplo, a palavra flor. Você tem florescer e você tem reflorescer, né? Então, reflorescer, não existe reflor, mas existe florescer. Então, isso aí, para mim, é prefixal e sufixal. Por quê? Porque não foi colocado ao mesmo tempo. Mas eu já vi que as PSEX, a banca, considera parassintetismo. Então, sigam a banca, tá? Gente, nós já estamos aqui
a 2 horas e 12 minutos. 2 horas e 10 minutos. Vamos encerrar por hoje. Acho que já conseguimos absorver bastante coisa, vimos muita coisa, e deixar as questões 6 em diante para o próximo sábado. E aí, gostou desse conteúdo? Deixa no comentário aqui o que você achou que faltou o professor comentar com relação aos aspectos sintáticos ou morfológicos dessa aula. E não se esqueça que ainda temos a parte 3 dessa aula, que vai ser em breve postada para você. Bons estudos!